Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que sempre prestigia as ações desse canal, deixando o seu comentário. É muito importante que você deixe o teu comentário. Eu quero que você se engaje sempre nos meus vídeos e lives, porque a partir das contribuições de vocês, eu não tenho nenhuma dúvida, o canal se engrandece em termos de conteúdo. Não é só quantidade, não é só o engajamento, é o produto das assertivas de vocês que faz com que, através desse termômetro, eu realmente meça aquilo que vocês estão pensando, portanto as críticas também são muito bem-vindas. Sejam elas republicanas ou não. O ideal seria que fossem construtivas, mas se não der para ser, se você tiver num momento ruim da tua vida, numa hora má da tua vida, eu quero aqui dizer a você, essa tua contribuição não republicana será bem-vinda também, eu vou te entender. E eu queria aqui dizer para vocês mais uma vez que futebol envolve muita polêmica, envolve muita emoção, e o que eu vou falar para vocês agora realmente envolve muita emoção também. Verdade é a seguinte, é que o torcedor rubro-negro está farto de desculpas. O torcedor rubro-negro entende que precisa de reforços. O torcedor rubro-negro entende que existem algumas posições dentro de campo que hoje configuram problemas que eu diria, com os jogadores que estão ali, completamente irreversíveis. Por exemplo, eu não vejo forma do Flamengo propor uma transição ofensiva mais rápida, seja ela através da construção lá do início, lá da linha do Rossi de saída de bola, ou então no momento de retomada de bola, tentando buscar ali, através de uma transição mais rápida, um contra-ataque que seja letal ao adversário, aproveitando a sua desorganização momentânea. Eu vejo que a nossa zaga não tem esse potencial de apresentar aquilo que o Rodrigo Caio e o Pablo Mari apresentaram no ano de 2019. Foi um ponto altíssimo naquele time e que eu não preciso nem dizer a vocês, realmente foi uma forma de lograr sucesso em todo aquele ano, conquistando títulos e sendo verdadeiramente soberano nas partidas. Então, eu estou te dando um exemplo aqui, posso te falar também da posição de meia. O Flamengo ano passado, durante muito tempo, teve o De Arrascaeta e o Everton Ribeiro, e nós clamávamos sempre pela substituição dos dois que eram convocados pelas suas seleções, que se machucavam, que também tinham problemas disciplinares naturais, cartões amarelos que os impediam de ficar tudo dentro do campo, ou seja, todo o campeonato dentro de campo. Tinha uma outra partida que não vinha, o próprio desgaste também, a necessidade de poupá-los para que eles pudessem entrar numa partida mais importante em toda a plenitude física e técnica, e o Flamengo nunca conseguiu isso. A verdade é essa, e esse daí era o grande desafio. Aí eu fico pensando assim, poxa, se o Flamengo tem tantos recursos, por que o ano passado foi comprar um volante, então? Por que o ano passado foi comprar ali um ponta direita, se o Flamengo já tinha até o Marinho? Qual é a diferença do Marinho para o Luiz Araújo? Acho que pende até mais positivamente até para o Marinho. O Flamengo tinha ali o Matheus Gonçalves, aí teve que comprar. Não é nada contra o jogador, mas é só para você entender que as prioridades, elas parecem não ser estabelecidas ali pelo Flamengo. Na contratação do Alan, a mesma coisa. O Flamengo não precisava de um volante ali, precisava de meias substitutos. Ainda por cima, deixou o Everton Ribeiro embora. Você vai deixando aí o teu comentário, vai falar para mim, Gil, mas o Everton Ribeiro tinha que ir embora mesmo, você acha? Eu vi agora problemas, tenho visto problemas nos jogos do Flamengo, quando o Tite faz a substituição do De La Cruz, de tirada do De La Cruz e do De Arrascaeta, eles vão cansando, não tem ninguém para poder substituí-los, e a situação vai ficar pior ainda, porque os dois cérebros do time vão sair durante muito tempo, principalmente quando a seleção uruguaia for convocada, e esse ano tem Copa América. Isso é grave,
Isso é muito grave, porque aí o Tite ou começa a testar o Lohan, ou começa a testar o Matheus Gonçalves, o Verton, ou seja, jogadores que podem propor meios de serem similares a esses dois jogadores, ou vai continuar insistindo no Luiz Araújo, jogando com amplitude lateral, abrindo o campo, fazendo campo grande e, no meu entendimento, facilitando a vida do adversário na marcação, porque todos os adversários contra o Flamengo jogam, e vocês sabem disso, com linhas muito recuadas, como foi o caso do Vasco agora. Quando entra ali um extremo, esse extremo dá de cara com 3-4. Tem amplitude, é maravilhoso, só que aí você tem que recuar o bloco e esperar aquela equipe se arriscar para você sair em velocidade. Esse daí é o jogo. E o Tite parece insistir com isso. E eu quero deixar aqui claro para vocês toda a minha temeridade, toda a minha angústia, porque até agora só veio um meia de criação para substituir o outro meia de criação, não veio mais. O Flamengo está carente nessa posição, então pode estar até pródigo. Você pode dizer aí tem o Lohan, você pode dizer que tem outros jogadores ali que o Flamengo não está testando, tudo bem, mas o Tite não está testando. Me parece que o Tite não os quer, porque não os põe para jogar. E está na hora já do Lohan entrar no campo. Está na hora do Matheus Gonçalves entrar em campo. Enquanto isso, lá no Palmeiras, nosso rival, você está vendo aí na capa, eles contrataram o Lázaro. Eu tenho participado, por óbvio, dos debates aqui no YouTube, tenho visto os debates também nas redes sociais, vejo o que as pessoas escrevem no Twitter, e a primeira reação é a seguinte: foi para lá, vestiu a camisa do outro clube, esse cara não presta mais. Ele nunca jogou aqui no Flamengo. Eu não concordo com você. Você pode até deixar o teu comentário. Eu queria te lembrar alguns pontos importantes. Partidas contra o São Paulo no ano de 2022. Não foi bom ele ter saído. Não foi. Aquele gol que ele fez lá no Mineirão, que nos propiciou uma possibilidade de vitória aqui no Rio. Nós vencemos por 2-0, a situação estava bem complicada, porque aquele gol ali acabou esfriando, então, o ímpeto de ataque do time do Atlético Mineiro. Você lembra disso? Logo depois o Gabigol falou que eles iam criar o inferno, o jogo foi 2-1, e aquele gol foi decisivo. Então, o Lázaro, meus amigos, ele podia ter se desenvolvido mais aqui no Flamengo, desde que realmente tivessem tido um pouco mais de paciência com ele, não tivessem vendido. Aliás, eu não diria nem paciência com ele, o problema não foi impaciência com ele. A impaciência é que aqui no Flamengo, quando aparece uma oportunidade de você vender um jogador, você vende. Você não, o diretor vende. E a torcida acaba apoiando, porque tem sempre aquele influenciador que tem mais capilaridade. Esse influenciador acaba por convencer a torcida ou aqueles que o seguem a multiplicarem pelas redes sociais as suas más análises. Não acho que tinha que ter vendido o Lázaro naquela época. Não acho, assim como eu quero falar para vocês. Eu acho que o Lázaro vai jogar muito bem ali no Palmeiras. E o Palmeiras fez, dessa vez, uma boa contratação, no meu entendimento. É claro que você precisa entender que não tem bola de cristal aqui, que as projeções que são feitas com base naquilo que você percebe sobre o futebol. Você pode perceber outra coisa, mas eu queria aí, companheiro rubro-negro em especial, que você refletisse se essa tua reação de não ligar, ou então de escrever ali nas redes sociais de que o Lázaro era desprezível aqui no Flamengo, que o Flamengo o dispensou, porque não foi o caso. O Flamengo vendeu para poder complementar aquela meta que tinha com venda de jogadores. Então, você precisa pensar nesse momento e entender o seguinte: cara, eu acabei de escrever aqui que estava tudo certo, que o Lázaro foi lá para o Palmeiras e que não tem problema nenhum. Por que eu escrevi isso? Eu escrevi isso pelo ímpeto inicial de desdenhar de um jogador porque ele está indo para outro clube, e quando eu vê-lo dentro do campo eu vou vaiar? Ou você realmente fez uma análise sobre como o Lázaro vai se encaixar naquele time do Palmeiras? Porque eu vou te falar uma coisa aqui: o Lázaro pode jogar na frente e ele conclui bem. Ele conclui bem. E o Abel, logicamente, deve estar pensando no Lázaro também no comando do ataque. Porque o Lázaro é mais habilidoso do que o Rony.
O Lázaro estava precisando de uma oportunidade dessa aqui no Flamengo. Ele até teve essa oportunidade e estava correspondendo. Tem muitos rubro-negros que pensam como eu. Tem muitos rubro-negros que lamentam a saída do Lázaro, porque não deveria ter saído. Aquele time B que o Flamengo destinava ao campo para poder poupar os jogadores para a Copa do Brasil e para a Libertadores, e naquele ano nós fomos campeões dessas duas competições. Aquele time B tinha como ponto forte o Lázaro. Quando ele saiu, por mais que você entenda assim, não, mas aquele ali tinha o Marinho, o Flamengo tinha acabado de contratar, o Cebolinha, as responsabilidades eram deles. Pois é, mas o Lázaro jogava ali também no ataque, como segundo atacante, atrás do Pedro, atrás do Gabigol, dependendo de quem tivesse sido poupado. E eles fez muito boas partidas. Agora eu quero perguntar para vocês o seguinte: quem é que faz esse papel lá no Palmeiras? O El Flaco Lopes, porque é flaco para Carvalho, todo mundo sabe. Os companheiros que eu botei aí na capa, o Pina Porco, botei aí o Lugó, botei o Fernandão do Insta Verde, os companheiros sabem disso. Não sei se eles estão falando por aí, não sei se eles falam nas lives, mas é uma decepção, nem diria, porque para mim aquilo ali já estava sacramentado. O El Flaco Lopes é flaco para Carvalho. E o torcedor do Palmeiras precisa entender, porque da mesma maneira que eu estou criticando agora o El Flaco, flaquíssimo Lopes, eu estou aqui elogiando a contratação do Palmeiras. Porque realmente, meus amigos, eu acho que a primeira coisa que o Abel vai fazer é pô-lo lá na frente. E o cara faz gol. E tem mais uma coisa, o cara vai jogar contra o Flamengo também. Aí você vai começar aí, é tudo que eu não queria realmente que você fizesse. Eu não queria isso, eu queria que você pensasse, escrevesse aí. Antes de você começar a falar aqueles argumentos mais triviais, né? Aqueles argumentos assim mais banais. Gil tá com medo do Lázaro, Gil já tá com medo, Gil já tá chorando. Não, não é isso não. É para você entender uma coisa, que as contratações do Palmeiras, elas podem ser frustradas, é verdade, mas eles contratam para as posições as quais realmente o clube precisa. O Lázaro pode até não vingar no Palmeiras. Eu acho até que ele vai fazer um bom papel. Mas o Palmeiras contrata para as posições que eles realmente precisam. Não fica contratando jogadores aleatoriamente. Apareceu uma oportunidade, o empresário foi lá, falou, tem uma oportunidade aqui, traz o jogador. Não, não é assim. Ali é contratação pontual. Se vai funcionar ou não, é uma outra coisa. Óbvio que eles também se cercam de cuidados para isso. Por exemplo, o El Flaco Lopes, pelas avaliações do scout do Palmeiras, é porque realmente eu não confio nesses jogadores que vêm da América do Sul, apesar de que o Flamengo está cheio ali, né? Mas o De La Cruz já era uma realidade, o De Arrascaeta também. O Pulgar não era uma realidade para nós, ainda bem que as projeções negativas até agora que o haviam feito desde outubro, né, porque ele já estava há um ano e tanto sem jogar aqui no Flamengo, mas desde outubro ele tem jogado bem, tem realmente sido muito importante para o Flamengo, mas eu desconfio muito dessas contratações porque o próprio Flamengo, e eu vejo aqui outros clubes, eles perdem muito tempo com essas contratações. O Corinthians agora está infestando ali o time também de sul-americanos, que caramba, que se o cara fosse bom, o cara estava lá fora. Mas aí também tem o caso atípico do De Arrascaeta, tem o próprio De La Cruz, que nunca foi lá para fora, não sei como, porque grande jogador, foi uma grande contratação que o Flamengo fez, mas tem outros aí, o Vasco contratando jogadores sul-americanos, o Botafogo também. Eu desconfio bastante disso. Então, na época, o El Flaco Lopes foi tido como uma grande contratação, mas eu, por desconfiar desses jogadores, eu logo sacramentei ali que o Palmeiras não ia lograr sucesso com isso, como contratou outros também que não logrou. Para vestir uma camisa grande, o companheiro precisa realmente ter vestido uma camisa grande na base, ou então, para você fazer essa contratação, o cara já é uma realidade, ou então foi uma realidade no modelo do Fluminense, para jogar aqui no Brasil. Então eu queria te falar uma coisa. No caso do Lázaro, ele já vestiu uma camisa grande que é a nossa. É um cara que tem raça, é um cara que sabe tocar bem a bola, ele tem boa visão do jogo, ele tem visão sistêmica do jogo, ele tem visão periférica do jogo, não é bobo, é habilidoso e sabe concluir. Não estou preocupado, porque eu vou ficar aqui em plena semana do Carnaval
preocupado com a contratação do Palmeiras, mas eles acertaram dessa vez. Eu acho que eles acertaram dessa vez, portanto aí o companheiro Lugó, o companheiro Pina Porco, o companheiro Fernando do Insta Verde, os outros amigos palmeirenses, vocês aí que assistem os meus vídeos, eu acho que foi uma boa contratação. Por outro lado, tem o Flamengo ainda resolvendo ou tentando resolver os seus problemas. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte: o Flamengo precisa ou não precisa contratar um zagueiro? Claro que ele precisa. Ontem mesmo eu estava até conversando com um botafoguense fanático, meu amigo Emílio, e ele estava me perguntando ali sobre o Pablo. O outro botafoguense fanático que vocês conhecem, o Guilherme, estava elogiando o Pablo. Eu falei assim: o Pablo é bagre. No Flamengo, bagre. Foi a contratação pedida pelo Paulo Souza, outro treinador bagre. Aqui no Flamengo, o Pablo não jogou absolutamente nada. Nada. Não conseguia sair com a bola também. Jogador butinudo, errava o posicionamento das linhas, lento, perdia a bola, perdia até gol feito também, como foi o caso lá contra o Palmeiras o ano passado, em 2022, quando o Flamengo estava ganhando de 1-0, gol do Vitor Hugo, o Papo podia ter matado a partida ali, não matou, errou bizarramente. Gil, mas aí também não é obrigação fazer gol. Claro que pô, todo mundo tem a obrigação de fazer gol, apareceu a oportunidade ali, tem que fazer o gol. Da mesma forma que você critica o Gabigol, critica o Pedro porque perde gol feito, você tem que criticar qualquer jogador que perca um gol feito também, porque gol feito, meus amigos, é gol feito mesmo, é aquela oportunidade que se mostra ali no momento com um nível de possibilidade de execução e consolidação muito alto. Então perdeu o gol feito. Então eu estava até falando sobre isso ontem, que eu acho que o Flamengo se livrou realmente desse jogador. Gil veio de graça. A história de Gil veio de graça, isso aí para mim, meus amigos, é altamente questionável, viu? Porque essa história de veio de graça é aquela laranja lá que está na beira da estrada que você pega e que deve ter algum problema. Então ele foi para lá. Mas aí ficaram ali. O engraçado que o Natan saiu, né? O Natan agora está lá na Itália fazendo um sucesso tremendo, deve ser até convocado para a seleção brasileira. Tinha saído. O Cleiton, ele não tem muitas oportunidades. Você está vendo aí que o Otávio também fez um sucesso danado, foi parar lá no Porto, ou seja, e nós ficamos com os caras aqui, os mesmos caras. Incrível isso, né? O Natan lá, o Otávio agora no Porto, verdade? E o Flamengo ali com o Fabrício Bruno e Léo Pereira. Léo Pereira teve assim uma participação de defesa da área muito boa. O jogo dele contra o Vasco foi espetacular. Tirou 2 bolas que eram certeiras, que eram gols. Foram 2 gols do Léo Pereira ali. Inclusive jogou bem, passou entre linhas, conseguiu inverter lados de campo em momentos apropriados, se apresentou ali mais para frente. Não sei se o Tite corrigiu o posicionamento dele, né? Aquele movimento instintivo que ele tem de ficar de lado e olhar logo para o goleiro como uma alternativa, ou então conseguiu mudar aquele pensamento, aquela reação automatizada dele de chutar logo porque fica desesperado quando está sendo acossado ali. O Léo Pereira jogou bem realmente contra o Vasco. Se ele repetisse essas atuações seria espetacular, porque aí viria o Léo Ortiz. Léo Ortiz é uma novela, meus amigos. Já está há muito tempo o Léo Ortiz nessa novela. Incrível isso. Hoje mesmo eu estava vendo, ontem eu vi ali os companheiros falando sobre o acerto final, o fim da novela. Eu vi vários companheiros falando. E vi outros também dizendo que não tinha nada acertado ainda, que ainda não havia um acordo e que o jogador ainda não estava certo de vir para o Flamengo. Quero eu perguntar a vocês, quem é que está com a informação errada aí? Gilma, você está ansioso para a chegada do Léo Ortiz? Meus amigos, é o seguinte, o Léo Ortiz, eu não vou comemorar também pela janela, Léo Ortiz, eu não vou sair pelos grupos falando. Esse grupo aí que nós temos da Live do Bar, que inclusive eu quero falar para vocês sobre live aqui, hoje vai ter o jogo contra o Botafogo, aquele react lá, direto do Maracanã. Vou começar antes, depois do jogo também tem as impressões durante algum tempo, então tem pré-react pós-jogo hoje. Mas a Live do Bar vai voltar aí depois do Carnaval. Semana de Carnaval nós temos que aproveitar
Eu gosto muito de carnaval, você sabe disso. Mas, companheiro, eu não vou chegar lá no grupo da live do bar, onde os companheiros ficam ali, engraçado pra caramba aquele grupo, porque tem eu e o Vitor ali de rubro-negros e tem 2 vascaínos, o Zé e o Vassalo, e tem o Guilherme Botafoguense. É engraçado pra caramba, todo mundo fica falando daquilo ali, sobre contratações, mas eu não vou botar ali, Léo Ortiz, eu não vou chegar ali e vou ficar comemorando desse jeito, porque também não é essa grandeza toda. Vou até me ater a um bordão passado, você lembra disso? Não é essa Brastemp toda, mas eu diria para você, é um refrigerador assim, acima do razoável, que poderá mudar um pouco, ou talvez até medianamente, aquela saída de bola, aquela construção. É um zagueiro que eu diria até mais experiente, é um zagueiro que se destaca no futebol brasileiro há muito tempo, mas nunca houve um destaque tão grande assim a ponto do companheiro ter sido convidado para ir para a Europa. Nunca foi. Então eu quero perguntar a vocês, é para comemorar ou não é? Mas independente de qualquer coisa, é uma novela. É uma novela, meus amigos, que se arrasta há 2 meses. E esse jogador deveria se integrar logo ao grupo para poder ganhar entrosamento. Você vai falar assim, Gil, mas aí nós estamos no Campeonato Carioca ainda. Primeiro que o Campeonato Carioca você tem que ganhar. Porque você vai dizer o quê se o Flamengo perder outra vez? Você vai dizer que está tudo bem? Para mim, você vai dizer? Não vai. Pô. Você, companheiro, assiste a live. Você assiste ao jogo. Você torce, como por exemplo agora no último domingo. Você vai até o estádio, você toma aquela chuvarada toda. Você faz isso para quê? Porque você não gosta do Campeonato Carioca? Não, você gosta do Campeonato Carioca. É óbvio que gosta do campeonato. É o momento que você enfrenta mais diretamente todos os rivais. É aquele momento onde você chega no trabalho e só fala disso com os companheiros que são ali botafoguenses, tricolores, vascaínos, enfim. Você conversa mais sobre futebol, eu diria assim, em termos de rivalidade regional. Claro que na segunda-feira agora houve um debate intenso aí no teu trabalho, aí no teu condomínio, no teu grupo de pelada. Óbvio que todo mundo falou daquele Flamengo e Vasco, como óbvio que amanhã vai todo mundo falar do Flamengo e Botafogo. Então você gosta disso, e o Léo Pereira e o Léo Ortiz, no meu entendimento, formariam uma zaga melhor do que a formação atual com o Fabrício Bruno. Eu também não tenho nada pessoal contra o Fabrício Bruno, mas eu quero aqui aproveitar esse ensejo para te dizer o seguinte: o Fabrício Bruno deve muito, em muitos aspectos. A intranquilidade dele quando recebe a bola é realmente notável. Eu queria aqui te falar uma outra coisa também, companheiro aí rubro-negro e anti-rubro-negro, sobre o jogo de hoje. O jogo de hoje é importante pra caramba, viu? O Flamengo vai enfrentar o Botafogo às 9h30. Eu devo começar a minha live lá do Maracanã às 8 horas. Obviamente que tem live, mas hoje é muito importante. E ontem mesmo, nessa conversa que eu estava tendo ali com o meu amigo botafoguense, o Emílio, ele disse para mim que essas contratações do Botafogo vão entrar em campo hoje. Principalmente a do Luiz Henrique me perguntou o que eu achava. Primeiro do Mateuzinho, eu falei que tinha sido um livramento para eles e que não foi um livramento para nós. Porque o Mateuzinho ali, o Mateuzinho entra. Eu realmente não gosto do Mateuzinho, vocês sabem disso. Eu acho que ele deve muito. Mas o valor dele até é caro, 4 milhões de euros, uma coisa dessas aí, até é caro para ele, assim, por aquilo que ele apresentou. Enfim, mas vai ser mais difícil, porque o Curica também está sem dinheiro. Curica, hoje de manhã, meus amigos, acabei de acordar ali. Curica quer o Claudinho. Pô, Curica quer todo mundo, cara, mas tem uma dívida revelada aí de mais de 2 bilhões de reais. Como é que pode? Vai se reestruturar econômico-financeiramente dessa maneira? Curica com uma dívida aí, companheiro, astronômica, insolúvel a dívida do Curica. Não adianta alguém chegar aqui e falar assim, Fernando, o Curica vai conseguir pagar ali a sua dívida ganhando títulos. Não vai, gente, porque para poder ganhar título tem que contratar, aumenta o dispêndio mensal, aumenta o valor a ser desembolsado mensalmente, agrega
dívida para no final do ano tu ganhar 30 milhões do Campeonato Brasileiro. A Libertadores, o Corinthians nem vai para você ganhar mais 60 milhões se for campeão da Copa do Brasil. Se for, não é mais dívida ali. É o Curica querendo contratar agora o Claudinho. Bom, enfim, o Mateuzinho está querendo ir para lá. Mas eu estou querendo te dizer o seguinte, hoje parece que tem a estreia do Luiz Henrique. E o Luiz Henrique, meus amigos, sempre deu trabalho para o Flamengo. É um cara que está em forma. E se ele entrar hoje, não tem por que ele não entrar hoje. O Botafogo não divulgou a lista dos relacionados, mas é óbvio que o Luiz Henrique vai estar ali naquela lista. Eu não sei se ele vai ser escalado do lado direito, do lado esquerdo, porque tem ali o Vitor Sá, enfim, mas tem o Segovinha também, né? Acho que o Segovinha não saiu, mas independente disso, é um cara que vai dar trabalho. E era um cara que eu estava querendo, você estava acompanhando aqui, ele quase veio para o Flamengo. Ele só não veio para o Flamengo porque ele começou a jogar bem demais lá no Betis, e isso acabou valorizando muito o passe dele. E também a percepção dos dirigentes do Betis de que realmente por ele estar jogando bem nessa temporada, nesse ano de 2024, fazendo grandes partidas, porque realmente ele fez grandes partidas, o Betis poderia naturalmente especular uma condição mercantil melhor para o clube, ou seja, o Betis que estava proposto a emprestar acabou tomando a decisão de só aceitar a saída do jogador na medida em que esse jogador fosse comprado, como foi comprado pelo Botafogo, pelo John Textor. Só que aí tem essa polêmica toda de vai sair ou não vai sair no meio do ano, mas isso é uma coisa que não deve nos interessar agora. O que nos interessa hoje é realmente marcar esse jogador ali dentro de campo, porque esse jogador é bom jogador, viu? Independente do lado, e aí eu quero que você pense, independente do lado esquerdo ou do lado direito, o Flamengo, pelas beiradas no âmbito defensivo, tem falhado bastante. Não apenas pelos laterais que estão ali. Eu valorizo muito realmente o Ayrton Lucas, mas não é por isso. Tenta analisar a recomposição do Cebolinha para você me dizer se ela é boa ou não. Tenta ver ali se por acaso hoje o Luiz Henrique cair ali por aquele lado, né, se atuar pelo lado direito, se no momento em que o Luiz Henrique estiver com a bola, se o Ayrton Lucas ele vai estar coberto também, porque é óbvio que em termos de posição, o jogador do ataque que vem em velocidade, e vai ser assim, porque o Botafogo vai recuar, vocês sabem disso, vai jogar com linhas mais baixas, é óbvio que vai. Então, o preparo para a jogada do Luiz Henrique vai ser justamente esse, uma roubada de bola e, por conseguinte, uma enfiada de bola ali pelo lado direito. Então, tem que reparar exatamente como é que ele vai estar, o Ayrton Lucas, como é que ele, naqueles momentos, está dentro de campo com relação a uma cobertura defensiva que precisa ser feita. Porque o mano a mano é sempre uma imprevisibilidade, ainda que haja necessidade do lateral saber marcar o mano a mano. Aliás, todo jogador precisa saber marcar o mano a mano. Não pode ter vantagem, não pode deixar o jogador ultrapassar. E do outro lado, você aí que está muito descrente com o Wesley, eu sinceramente não sei quem vai jogar hoje, se vai ser o Wesley ou se vai ser o Varela, eu acho que vai ser o Varela. No meu entendimento vai ser o Varela, você também precisa tomar cuidado, porque ali a coisa é pior ainda, porque o De La Cruz, ele joga de fora para dentro, ele joga de meia, ele não marca ali o lateral adversário, ele joga de meia, e no momento de transição ofensiva do time adversário, do Botafogo hoje, e defensiva nossa, o De La Cruz pode estar lá pelo meio, e o Botafogo é treinado para poder realizar inversões de campo e sair em velocidade pelos extremos. Então tem que tomar muito cuidado quando for marcar esse jogador hoje, porque esse jogador, eu vou usar aqui um jargão muito popular, esse jogador quase que uma gíria, uma expressão bem popular, esse jogador é ensaboado, ele sabe jogar. E ele já provou isso justamente contra o Flamengo. Eu queria te dizer uma coisa, companheiro. Você aí deixa teu like, se inscreva aí no canal. Mais tarde tem a live raiz, aquele react que você gosta, aquela espontaneidade toda.
Vou tentar me controlar hoje para não proferir um palavrão ou outro, caso o Rossi saia de novo catando borboleta, como no jogo passado, caso eu não me irrite tanto, ou venha me irritar ali com aquela saída de bola improdutiva contra a producente do Flamengo, mas eu queria que você deixasse o like, se inscrevesse no canal e me aguardasse, porque o react vai ser lá do Maracanã. Isso mesmo, lá do Maracanã. Se inscreva aí no canal, deixa o like, se inscreva aí, me siga lá no Instagram, muito importante, me siga lá, Fernando Gil, e o outro perfil, @FamíliaGil, que é o que eu faço com a minha filha. Aproveita também, companheiro, baixa a roxinha aí, porra, tô te falando. A live foi sensacional ontem, e você viu. Então, muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro. Até mais tarde, lá para as 8 horas, tem o início da nossa reação. Flamengo e Botafogo hoje no Maracanã. Saudações, rubro-negro.